Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela e hoje a gente veio aqui junto com o Samuel para falar sobre um tema muito importante. Não é, Samuel? Sim. Qual é Sim! mesmo? Qual é mesmo? Hoje a gente vai falar sobre transtorno opositor desafiador. O que é isso, Samuel? São crianças que não obedecem nunca. Então, são crianças que elas obedecem os pais, Não, nem os professores. nem os professores. Elas gostam de regras? Não. Não, elas não gostam de regras. Mãe, Ah. como eles comem? Elas têm dificuldade até pra dizer se o papai quer que elas comam tal coisa, elas dizem não, não quero comer isso. Tudo elas são do contra. Vamos falar então sobre TOD, transtorno opositor desafiador. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, deixa um like nesse vídeo e se inscreve para que você tenha acesso a mais conteúdo sobre autismo, transtorno de desenvolvimento infantil e outros assuntos relacionados à infância. Vamos lá. O que é o TOD, né? A primeira vez que eu escutei falar em TOD, pra mim era uma sigla totalmente, o que é isso, né? Nunca ouvi falar na vida. Lá pelos 4 para 5 anos, a gente começou a observar um comportamento que era muito difícil de lidar. Então, aqui no caso, ia para sair para um lugar, não queria ir, era para fazer tal coisa, não queria fazer, era sempre muito choro, muita briga, muito grito. E aí, a gente acabou indo para a pediatra. E eu cheguei na pediatra, eu confesso que cheguei lá, já não sei mais o que fazer. Por favor, me ajude. Então, ela analisou tudo que eu falei, levei todas as minhas queixas, as minhas dúvidas, o que a gente estava passando, e ela encaminhou para que a gente fizesse uma avaliação com uma psicóloga, para que fosse analisado para ver se, no caso, o que a gente estava vivenciando era uma situação de TOD, transtorno opositor desafiador. Eu saí da consulta, fui direto pro Google, natural, nós, de mães, né, procurar o que era esse tal de TOD. Quando eu comecei a ler, eu confesso que eu fiquei bem assustada, assim. Por quê? Porque o transtorno opositor desafiador, geralmente ele se manifesta entre os 6 e 8 anos, tá? Pode acontecer de se manifestar mais tarde ou um pouquinho mais cedo também. E essas crianças, elas têm um comportamento, crianças ou adolescentes, totalmente opositores. Então, elas têm muita dificuldade para obedecer regras, elas estão sempre, a gente pode falar assim, uma linguagem bem comum, em pé de guerra com os pais, com quem está cuidando delas, com os professores, elas não conseguem aceitar regras, tem alguns comportamentos violentos. Gente, criança tem, né, de ser teimosa, de às vezes não aceitar o que você diz, e daí ela chora com um não e tudo mais. No transtorno opositivo desafiador, esses comportamentos, eles praticamente são muito marcantes e por um período muito intenso. E não é assim, uma fase, por exemplo, a gente tem fase em que a criança realmente diz mais não. Não. Esses comportamentos, eles geralmente duram mais de 6 meses. Então, ali você está com a criança mais de 6 meses e não passa aquele momento que tudo é não, que tudo é difícil. A criança vive irritada, a criança vive brigando, né? Então, isso é um fator bem marcante de que a criança pode sim estar com TOD. Tá? Esse comportamento da criança, ela vai afetar as relações sociais, porque imagine você todo tempo tá com uma criança ali que ela quer brigar, que ela não aceita o que você tá falando, então isso vai ter impactos, né, na vida social dela, na parte da escola, na parte dos amigos, na parte familiar. A criança, ela não faz isso de caso pensado, a criança está planejando. Não, gente, ela é um transtorno. Então, não sai da competência dela de ter controle sobre aquele comportamento. Então, ela acaba fazendo aquilo, digamos, sem controle nenhum do que ela tá fazendo, tá? Quando a gente leu todas essas coisas que a gente encontrou no Google, a gente ficou muito preocupado, né? E levamos então para a psicóloga. Nas avaliações com a psicóloga, na terceira sessão, ele continuava tendo alguns comportamentos que, não queria entrar na sessão, não queria sair da sessão, era difícil ficar sem a gente, não ficava, chorava. Então, eu lembro claramente de ela me falar
Ah, mãe, você tem que levar ele para uma neuro para que ela dê um remedinho para ele. E aí fiquei assim, né? Tipo, nossa, saí de lá mais nervosa ainda. Então, se ele precisa de um remédio porque ele não obedece e tal, ele deve ter TOD, né? Porque até ali ela não fechou diagnóstico nenhum com a gente. E quando a gente chegou na neuro, eu cheguei bem receosa, porque assim, você saiu da psicóloga dizendo que talvez ele tenha que tomar remédio, né? E depois da avaliação dela, que foi uma avaliação muito criteriosa, vou frisar aqui que a gente levou ele uma neuropediatra, que é especialista em transtornos do desenvolvimento infantil. E aí, já no final da consulta, ela me disse, ele não tem TOD. Ele não tem TOD. Por quê? Porque ele não tem os comportamentos em que ele reage mal, em que ele nega em fazer as coisas. Não, são comportamentos muito pontuais de situações que, digamos, a situação era de uma certa forma e aí eu quebrei aquela situação e fiz de outra. Então, gera toda uma questão, né, sensorial, gera todo um impacto ali dentro da cabecinha de uma criança que tem autismo, e aí ela tem algumas reações que podem parecer opositoras, mas que na verdade não são, né? E então, a gente, que nem ela falou pra mim, ele não desobedece a professora, ele não tem conflito nenhum na escola com os amiguinhos, né? Tipo, a questão é muito pontual com algumas situações. A gente tem que lembrar que é um transtorno e que sim, para que isso passe, para que isso evolua da melhor maneira possível, tem que haver tratamento. E como que vai funcionar o tratamento no TOD? Então, primeira coisa é procurar um neuropediatra ou um psiquiatra. São eles que vão dar ali o primeiro encaminhamento e conduzir esse tratamento. Geralmente eles vão indicar para fazer terapias. Essas terapias geralmente é com psicólogo, que aí vai poder tratar individualmente essa criança. Cada criança vai ter um tratamento, esse tratamento vai ser conduzido de uma maneira específica. Então, o psicólogo vai orientar o que deve ser feito em conjunto, eu sempre gosto de falar. Então, é o médico, é o psicólogo, é o pai, é a escola. Todo mundo em conjunto vai poder ajudar essa criança. Eu acho bem importante, porque muitas vezes os pais que têm crianças com TOD, eles vão ouvir, sim, que a criança está tendo esse tipo de comportamento inadequado por conta de uma educação muito permissiva, ou porque esses pais não estão não são aqueles pais mais severos e tudo mais, e aí deixam a criança fazer o que ela quer. Não é isso, tá, gente? Então, assim, tenham paciência, ignorem os comentários das pessoas que vão falar isso pra vocês e foquem as energias para tratar seu filho, para tratar a criança que está precisando de ajuda. Não é com punição, não é batendo, não é gritando que essa criança vai melhorar. Bem pelo contrário, se você tiver esse tipo de atitude dentro do TOD, isso pode até piorar, tá? Então essa criança, ela vai precisar de ajuda médica, ajuda psicológica e a sua ajuda. Muito amor e carinho para que eles tenham um bom desenvolvimento e possam evoluir bem. E aí, se você gostou do nosso vídeo, o que a pessoa faz, Samuel? Dá o like. Dá um like. Ativa o sininho e quer mais? Ativa o sininho e se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito. Isso aí, gente. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau!